Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero aqui subir à tribuna para poder relatar à Casa as tratativas que têm sido feitas pela bancada de apoio ao governo em relação à database. E nesta manhã nós tivemos uma reunião no Palácio Iguaçu, com a presença do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, onde pudemos, de forma aprofundada, discutir o orçamento de 2015, tanto em termos da receita quanto da despesa. E eu quero dizer que nós vamos encontrar, sim, uma solução para poder fazer a reposição do salário, da atualização do salário dos servidores com base no IPCA. Agora, é necessário que nós possamos estabelecer um processo de diálogo, de negociação com o Fórum das entidades sindicais para que nós possamos apresentar ao governo, a bancada de apoio ao governo vai apresentar ao governo uma proposta que possa solucionar, de um lado, adequando, deputado Schiavinato, a realidade orçamentária financeira de 2015, com, obviamente, a demanda dos 8,17% do IPCA, que é o índice apurado no período de maio de 2014 a abril de 2015. De um lado, adequar essa questão da demanda dos 8% com a capacidade de pagamento, especialmente do exercício de 2015. E aí é necessário construir um processo de debate, de discussão com as entidades representativas, porque todos nós queremos ver uma solução para esse processo de greves. Nós temos, o orçamento é público, é transparente. O Estado do Paraná terá uma receita de 33 bilhões e 500 milhões de reais da fonte 100, fora as outras fontes, mas o que interessa para pagar gastos com o pessoal é a fonte 100, e considerando o Poder Executivo, os demais poderes, nós teremos um gasto nesse ano, um investimento de mais de 20 bilhões de reais com o orçamento. Além do que o governo tem um compromisso, e a bancada tem o compromisso de poder efetuar, porque quando a gente fala, deputado Russenbach, dos nossos compromissos que tem em relação aos restos a pagar de 2014, estão incluídos, além de fornecedores, estão incluídos também o pagamento e a implantação das promoções e progressões dos servidores públicos no geral, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos professores, dos funcionários. Nesse mês está sendo implantado, dos funcionários conforme pactuamos para poder solucionar a greve do mês de fevereiro. O mês que vem serão implantados os professores, e agosto e outubro serão pagos, primeiro os funcionários, depois os professores. Além, é claro, de tratar da questão da database. Eu penso que nós vamos, do ponto de vista objetivo, trabalhar para poder encontrar uma solução. Porque, de fato, subirem àquela tribuna, ou usarem o Facebook, ou mandar via WhatsApp, dizendo que os deputados que integram a base de apoio são bandidos, são ladrões, são vigaristas e outros adjetivos mais. Eu quero que todos saibam que quem está tratando da questão do reajuste dos servidores públicos são os deputados que dão apoio ao governo aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa. E eu quero aqui reconhecer os que têm sido interlocutores da oposição, que honestamente têm debatido conosco em busca de solução. Não os que, obviamente, estão querendo fazer política, né, não pensando na volta às aulas, de fazer as universidades respirarem como a academia tem que respirar o saber, como os nossos alunos têm o direito de entrar numa sala de aula, como voltar à regularidade, fazer o HU voltar a funcionar lá na UEL, deputado Tercílio. Diferente de alguns que não querem isso,
Estão na linha do quanto pior, melhor. Na verdade, aí é a disputa política. É o jogo rasteiro da política. Como, aliás, deputado Ney, em Brasília tem feito com a presidenta Dilma, até para buscar um paralelo, porque é o seguinte, o país, a próxima eleição é daqui a 4 anos. Agora nós temos que dar dinâmica em relação às soluções do Estado. Agora, quem veio aqui para fazer política, ou que anda por aí, única e exclusivamente, para poder desorganizar a sociedade, não pensando nas nossas crianças, nos nossos jovens, na angústia de ver uma sala de aula fechada, é que não sabe a responsabilidade que tem. Então, o governo do Estado tem clareza, a bancada tem clareza em relação ao compromisso que nós temos com os policiais civis, com essa grande corporação que é a Polícia Militar, com os professores desse Estado, os servidores de uma maneira geral, nas nossas universidades. Então, nós temos que encontrar soluções e a solução não é no grito, é na negociação. Então, eu quero agradecer fundamentalmente a nossa base de apoio a cada um dos deputados que a integra pela responsabilidade, o compromisso, a confiança e, ao mesmo tempo, o governo, é claro, está sensível à negociação, ao debate. E eu quero convidar, é claro, os legítimos representantes dos servidores, destacando, obviamente, os parlamentares têm compromisso direto com as soluções e não com a política, ou, melhor dizendo, não é com a politicagem, aqueles que, na verdade, única e exclusivamente querem inflamar ao invés de buscar construir soluções que nós temos que buscar. Numa época que, para te dar um exemplo, porque muita gente aqui, não olha aqui, ó, é só atravessar 500, 600 quilômetros no Rio Grande do Sul, servidor público no Rio Grande do Sul, além de não ter R$1 de reajuste, está recebendo já em 2 parcelas. Por quê? Porque o Estado lá quebrou. Tem 10 estados do Brasil que estão numa situação absolutamente complexa. O próprio governo federal, todos sabem, cortou agora 18 bilhões de reais de dinheiro do seguro-desemprego, do abono salarial, cortou o direito à pensão de viúvas e viúvos em face da faixa etária. Enfim, são questões complexas que nós estamos vivendo no país e há de se ter a compreensão, né, que nós temos que encontrar uma solução. Por isso, eu quero depois também dizer o seguinte aqui, ó, ao contrário do que dizem, o governo deixou claro muito bem ontem, que não vai, não pretende e não irá nem privatizar e nem vender ativos das suas empresas estratégicas, tanto da Sanepar quanto da Copel. As declarações atribuídas ao secretário, dadas pelo secretário da Fazenda, são de responsabilidade dele e não são posição do governo. Por outro lado, o secretário da Fazenda, ele veio para o Paraná, de fora, veio de São Paulo, mas com uma visão diferente sobre a nossa economia e sobre o nosso Estado. E ele tem feito, de fato, tomado medidas duras, mas não tenha dúvida, ontem eu fui acompanhar os reitores numa audiência com o secretário para liberar o 2º trimestre e o 3º trimestre do custeio. E o que os reitores disseram? Pela primeira vez em muitos anos, no 1º trimestre, o governo liberou quase 27 milhões para as universidades por custeio, e tudo que foi liberado, deputado Nereu, no orçamentário, foi cumprido no financeiro. Há muito tempo não acontecia isso no Estado. Ou seja, o governo trabalha hoje para e passo entre o orçamento que está orçado, entre a receita e a despesa, da conta mais simples que uma dona de casa sabe fazer. Por isso que nós temos que entender o momento histórico que nós estamos vivendo, ter diálogo, buscar a compreensão e dar uma solução para que o Paraná possa retomar a normalidade. Se fosse olhar sobre o aspecto técnico, exclusivamente orçamentário, é impossível conceder qualquer reajuste. Mas a decisão será política administrativa e será do governador Beto Richa. Por isso que eu agradeço a confiança da nossa bancada. Nós vamos continuar trabalhando até encontrar uma solução. Encontrar a solução não é fácil, principalmente quando deixa de ter diálogo e vence a intolerância. Mas eu acredito fundamentalmente na construção de uma sociedade justa, equilibrada e que nós, paranaenses, possamos retomar o equilíbrio necessário para que nós tenhamos anos, claro, com dificuldade, mas numa situação muito diferente dessa que nós estamos vivendo nesse 1º semestre de 2015. Obrigado.
Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Obrigado a todas e todos aqueles que têm sido aqui interlocutores, tanto da situação quanto da oposição, no sentido de encontrar solução para os problemas. E nós vamos encontrar. Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados.